No primeiro sermão da série, nós falamos sobre a divindade de Cristo. No segundo sermão da série, domingo passado, nós falamos sobre a humanidade de Cristo. Hoje, nós iremos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 1, do versículos 10 ao versículo 13. Evangelho de João, capítulo 1, 10 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nesse momento em que lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, para que possamos expor com fidelidade a mensagem vinda de Tua parte. Nós assim te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós iremos falar sobre as condições para sermos filhos de Deus. Ou melhor, condições para ser filho de Deus. Hoje, as pessoas pensam que pelo fato de ser apenas um ser humano, isso já é sinônimo de ser filho de Deus. Você costuma muito você ver as pessoas dizerem por aí: ah, eu também sou filho de Deus. Essas pessoas dizem isso reivindicando algum direito, reivindicando alguma coisa que ela acha que precisa ter. Então, é muito comum você ver as pessoas dizerem que são filhas de Deus. Mas não é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. Não é isso que o texto que nós lemos nos diz. No versículo 3, nós vemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. Tudo. Homens, animais, anjos, seres viventes, quer sejam físicos, quer sejam seres espirituais. Inclusive, os demônios e o próprio Satanás foram criados por Deus. Eles, claro, criados antes de sua rebelião. E assim como Satanás, outros anjos também caíram. E embora tenham sido criados por Deus, não são e não podem ser chamados de filhos de Deus. Temos então uma clara diferença entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus. O apóstolo Paulo faz uma diferença entre filhos da luz, se referindo aos filhos de Deus, e filhos das trevas, se referindo àqueles que são guiados por Satanás. Isso está registrado em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, e os irmãos podem acompanhar aqui na projeção os textos que nós iremos passar. Diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Fazendo relação àqueles que não são filhos de Deus, mas aqueles que são filhos das trevas, filhos do diabo, filhos da desobediência. E ele se refere aqui a Satanás como príncipe da potestade do ar. Jesus vai mais além e de forma clara. Ele vai dizer que quem não está com ele é filho do diabo. Está registrado lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, onde nós vemos as palavras de Jesus Cristo dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, se nós formos observar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai dividir a humanidade em duas categorias de filiação.
os filhos de Deus e os filhos do diabo. E, lamentavelmente, para muitas pessoas que pensam o contrário, não há meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Mas aí então vem a pergunta: o que então caracteriza os filhos de Deus? Nós extraímos desse texto 4 condições. Pelo menos 4. Sem elas, você jamais poderá ser filho de Deus. E o texto vai nos dizer a primeira condição para se tornar filho de Deus, ou para ser filho de Deus, é conhecer a Jesus. Veja aí comigo no verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. No domingo passado, no último sermão, nós falamos exatamente da encarnação de Jesus Cristo. Este Deus que criou todas as coisas, veio ao mundo, encarnou-se, estava no mundo, e agora nós vamos ver a reação que o mundo teve a ele. E João vai dizer que a primeira característica desses homens foi não conhecer a Jesus Cristo, não conhecer o Verbo encarnado, não conhecer o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco. E aí nós dividimos em 2 categorias, aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. E quem são aqueles que não conhecem a Deus? Então, por isso a gente precisa definir aqui o que significa, primeiro, não conhecer ou desconhecer, para entendermos o que João quer dizer com o mundo não o conheceu. Mas primeiro vamos entender o que é o mundo. O mundo aqui nós podemos dividir em 2 grupos. Os judeus, um grupo de religiosos, e os gentios, representando os pagãos. Então, primeiramente, vamos ver o que não é conhecer a Jesus, para depois entendermos o que é conhecer a Jesus. Não conhecer a Jesus ou desconhecer a Jesus, dentro dessa categoria de mundo, vamos ver primeiro os religiosos, aqueles judeus que, embora fossem religiosos, não conheceram a Cristo. Esses grupos de religiosos são os escribas, são os fariseus, são os doutores da lei, são os estudiosos do Antigo Testamento, que, embora estudassem muito bem as Escrituras, mesmo assim não conseguia reconhecer a Jesus. E o próprio Jesus vai dizer isso a eles. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus se aproxima desses estudiosos da lei e diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, vocês estudam as Escrituras, examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras tem as palavras de vida eterna. E realmente contém a vida eterna nas Escrituras. Mas o autor das Escrituras, essas Escrituras que testificam de mim, que sou o autor delas, estou aqui com vocês, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna que essas Escrituras dizem que tem e que testificam a respeito do autor da vida. E pelo fato de desconhecerem a Jesus, destratavam Jesus, perseguiam Jesus, desdenhavam de Jesus e até mataram o Senhor Jesus Cristo. Por serem religiosos, não conheciam a Jesus. Mas no mundo também temos outra categoria, os gentios, os pagãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8, que embora muitos destes tivessem sabedoria, não conheceram a Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,8, está projetado. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Aí você pode dizer, não, realmente isso aí no passado, essas pessoas eram muito perversas por não conhecerem a Jesus. Mas nos nossos dias, a divisão continua sendo da mesma forma, só que com outra roupagem. Vamos olhar para os pagãos, vamos olhar para o mundo. O mundo, o sistema, se reconhecessem a Cristo, não viveriam na vaidade dos seus pensamentos. Se conhecessem de fato a Jesus Cristo, não praticariam com toda a força e com toda avidez toda sorte de malícia e de malignidade. Se essas pessoas realmente conhecessem a Jesus, elas não abandonariam os princípios e os valores bíblicos. Não colocariam de lado as suas palavras. Se elas realmente conhecessem a Deus, buscariam a Deus e não deixavam de buscar a Deus para buscar coisas que satisfaçam as suas necessidades, os seus prazeres. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas procuram demais o hedonismo, ou seja, aquela sensação de felicidade. As pessoas vivem procurando ser felizes, vivem procurando a felicidade. Mas como poderão encontrar se o autor dessa felicidade, que é o nosso Senhor Jesus, essas pessoas desprezam? Então vão procurar felicidades passageiras, inúteis. Vão buscar as coisas efêmeras da vida, aquilo que podem trazer prazer para elas. Esquecem do que diz o rei Salomão, o proverbialista, o autor de Eclesiastes, que procurou satisfazer e ver felicidade em tudo o que seus olhos viram. Procurou satisfazer-se de tudo que havia de prazeroso. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que tudo era vaidade. Que tudo era correr atrás do vento. Que não há nada de novo debaixo do sol. Que a verdadeira felicidade e sabedoria está acima do sol. Ou seja, está no reino dos céus, não neste reino terreno. Mas não são apenas os pagãos que abandonam ou não conhecem a Jesus Cristo. Os religiosos, também parecido com os religiosos da época de Cristo, fazem a mesma coisa. Não reconhecem a Jesus, porque se conhecessem a Jesus, que tanto falam, jamais colocariam, como os católicos romanos, Jesus em pé de igualdade com Maria e com outros santos, dividindo espaço de adoração e veneração com estes. E o que dizer das seitas? Que se realmente conhecessem a Jesus, jamais colocariam Jesus em segundo plano, priorizando os seus profetas, ou colocando Jesus como criatura, como criação, e não como criador, como fazem os testemunhos de Jeová. E mais ainda, os evangélicos modernos, se realmente conhecessem a Jesus, jamais equiparariam Jesus a seus princípios ou manuais. Jamais colocariam Jesus inferior ou no mesmo estágio de igualdade de suas constituições, de suas instituições, ou deixariam Jesus por seus interesses pessoais, por seus interesses políticos, ou como fazem muitos hoje, colocando Jesus apenas como alguém que pode satisfazer os seus desejos carnais. Mais importante que Jesus para essas pessoas são os seus valores religiosos, são as suas denominações, e diga igreja. As pessoas defendem a sua igreja como denominação, estou falando isso, com unhas e dentes, passando por cima de princípios e valores ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas priorizam os seus rituais que se acostumaram a praticar no decorrer de sua vida religiosa, colocando Jesus em segundo plano. Essas pessoas não conhecem a Jesus. Mas o que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus é reconhecer a Ele. É saber realmente quem Ele é. E reconhecendo, sabendo o que Ele fez. Raramente, muitas dessas pessoas referem-se a Jesus como
o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo essas pessoas, eu falo as pessoas que não conhecem a Ele. Muitas das pessoas que não conhecem a Jesus têm Jesus apenas como o Jesus histórico, como nós falamos na semana passada. Apenas o ser humano Jesus. Conhecer a Jesus, reconhecer a Jesus, significa, primeira coisa, reconhecer a sua obra na cruz. E para reconhecer a sua obra na cruz, você precisa responder para si mesmo essa pergunta: por que Jesus morreu? E quando você para responder essa pergunta, necessariamente a implicação dessa pergunta é a resposta de que você é um pecador e Jesus morreu para pagar pelos seus pecados. Consequentemente, reconhecer a obra de Cristo é reconhecer o quão pecador você é e o quão grave foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele não morreu. Conhecer a Jesus é reconhecer a sua ressurreição. E a ressurreição mostra o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo sobre a vida e sobre a morte. A ressurreição mostra que ele está vivo, regendo o universo, conduzindo todas as coisas ao propósito que ele estabeleceu para o fim, que é a glorificação do seu nome, junto com a da sua igreja. Portanto, a história está sendo conduzida conforme Deus quer na pessoa de Cristo para a sua volta e o seu triunfo final. Conhecer a Jesus é reconhecer o seu senhorio, é saber que ele é Deus, ele é Senhor e por isso ele deve reinar sobre sua vida assim como ele reina o universo. Portanto, requer toda a reverência, todo o temor, todo o serviço e toda a adoração. Se você estiver esta noite aqui, reunido, com qualquer outro propósito, se sua motivação for, a sua motivação de ter vindo aqui esta noite, não for por causa de Jesus Cristo, sua motivação está errada. Que nos faz sair dos nossos lares para vir coletivamente adorar, cantar louvores, orar, engrandecer este Deus, é Jesus Cristo. É o que ele fez por nossas vidas. Sem conhecer Jesus, você jamais poderá ser filho de Deus. Segunda condição para ser filho de Deus é receber Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João está se referindo aqui que Jesus veio para o seu povo. Povo de Israel. Os judeus. O povo que o Senhor tinha escolhido desde Abraão. Próprio Deus que chamou Abraão, constituiu dele uma grande nação, fez um grande povo. Este povo que se rebelou, mas Deus com misericórdia sempre conduzia este povo, perdoava este povo, repreendia o povo, mas também agraciava este povo. Agora, o próprio Deus se faz homem para estar junto com esse povo. Ele veio para os seus, mas esse povo não o recebeu. Receber Jesus aqui está relacionado com reconhecer, que nós falamos no ponto anterior. É como se você fosse receber uma pessoa em sua casa, um conhecido seu, que chega na porta da sua casa, bate lá na porta da sua casa, e você reconhece, acolhe essa pessoa com alegria, convida-o para entrar na sua casa, e juntos vocês ali mantêm comunhão. Essa é a ideia de conhecer aqui. Mas não receber, por não conhecer alguém ou não reconhecer, foi exatamente o que esse pessoal fez. Jesus veio para o seu povo, para a sua criação, mas por não reconhecerem, não receberam. Deixaram ele do lado de fora e ainda expulsaram das suas proximidades. Foi isso que as pessoas fizeram. O que significa então receber a Jesus? Receber Jesus, vamos fazer aqui uma figura de linguagem, é dar-lhe boas-vindas quando ele chega.
Não apenas conhecer quem Ele é, mas também acolher com alegria. Acolher o quê? Tudo o que lhe diz respeito. O que significa isso na prática? Primeiramente, significa acolher as suas palavras. Por mais duras que sejam as palavras de Jesus, é necessário aqueles que reconhecem a Ele acolherem a sua palavra. Reconhecer a Jesus significa acolher a sua obra e as suas implicações. É saber que, do mesmo jeito que Cristo levou a sua cruz, cada um de nós temos a nossa cruz a levar, até um dia trocar essa cruz pela coroa de glória que Ele nos dará. Dar boas-vindas a Cristo significa submeter-se ao seu senhorio. Tem uma passagem em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. As pessoas utilizam esse texto para evangelizar, mas esquecem que essa expressão, essa palavra que foi dita por Cristo, foi escrita para crentes, para uma igreja que estava simplesmente deixando Jesus do lado de fora de suas vidas. Eis a razão por hoje também haver muitas igrejas a ponto de serem apagadas, não no CNPJ, mas diante de Deus, que é o que vale. Muitas igrejas hoje estão confiando no seu CNPJ, na sua tradição histórica, na sua tradição reformada, mas muitas delas têm colocado Jesus do lado de fora da porta. E Jesus está batendo a porta querendo entrar. E do mesmo jeito que aconteceu na igreja de Apocalipse, da mesma forma, se essas pessoas continuarem deixando de fora, essa igreja será apagada. Talvez possam estar vivas pelo CNPJ, mas espiritualmente estão mortas pelo fato de não acolherem e receberem ao Senhor da glória. Terceira condição para se tornar filho de Deus é crer em Jesus Cristo. Veja o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa crer? O que significa crer no que lemos no versículo 12? A saber, aos que creem no seu nome. Esse crer aqui é crer enfaticamente, com toda certeza. Crer mais do que qualquer outra pessoa. O crer aqui não é apenas um mero assentimento intelectual. O que é um assentimento intelectual? É você acreditar numa história. Por exemplo, nós temos uma professora de história aqui. Acredito que todos os seus alunos creem quando a irmã ensina que Cristóvão Colombo descobriu a América. Todo mundo acredita. Pedro Álvares Cabral esteve no Brasil. Todo mundo acredita. Ou qualquer outro fato histórico. Ninguém viu, mas acreditam como fato histórico. Isso é um assentimento intelectual. Crer em Jesus não pode ser assim. Tem que ser mais do que isso. É crer de tal forma que isso muda completamente a sua vida. É estar absolutamente convicto de suas palavras, de sua obra e de seus efeitos. Que vai demonstrar o grau de sua fé ou o quanto você crê em Jesus, será a sua reação ante as dificuldades da vida, ante as circunstâncias, tanto adversas quanto felizes. É isso que vai mostrar o que você realmente crê. Você diz que crê em Cristo, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da angústia, como é que vai ser a sua reação? Se você reagir como um ímpio, aí vai mostrar o grau de sua fé. Mas se você agir como um verdadeiro crente, como as Escrituras nos ensinam, aí vai mostrar até onde está sendo realmente o grau de sua fé. Ou seja, por criar tudo, por criar todas as coisas, Jesus também é o autor da vida, pois Ele é a vida. E assim como Ele é a vida, Ele também conduziu o seu povo, testou o seu povo, provou o seu povo. No Antigo Testamento nós vemos isso. E essa prova faz parte para saber se realmente nós cremos verdadeiramente ou se apenas
estamos intelectualmente, temos apenas um assentimento intelectual. E por fim, meus amados irmãos, a quarta e última condição, que é nascer de novo, é nascer de Deus. Vamos acompanhar o versículo de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a característica que leva às demais anteriores. Todas as condições ditas até aqui só são possíveis se a pessoa tiver essa condição. Ela está aqui por último, não é à toa. Ela, na verdade, é a que gera as demais. Sem nascer de novo, você não conhece a Jesus, você não recebe Jesus e você não crê em Jesus. Nascer de novo é tornar-se nova criatura, deixando a velha natureza para trás, revestindo-se do novo homem. É deixar o velho Adão para trás, é ter vida após estar morto espiritualmente, como o próprio Jesus falou em João 3,3. Jesus estava falando exatamente isso para Nicodemos. E aí ele diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos diz: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer? Jesus vai explicar: você é mestre e não sabe disso? Eu não estou falando literalmente, Nicodemos, eu não estou falando de forma física, você tem que nascer espiritualmente. Versículo 3 do capítulo 3 está projetado. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E como é esse nascer de novo? É nos seguintes aspectos que diz aqui o versículo 13. Não do sangue, da carne ou do homem. Observe que nenhum crente deve o seu nascimento ou posição a causas físicas ou biológicas. Não é nesse sentido. Não é fisicamente. Quando Jesus responde a Nicodemos, no versículo 8, ele diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É um renascimento, só que desta forma espiritual. João ensina que os verdadeiros filhos de Deus não devem sua origem a sangue, ou seja, essa parte carnal, ou seja, a descendência física. E aqui é muito provável que João tenha em sua mente os judeus que se vangloriavam por serem descendentes de Abraão. Então, geneticamente, da família, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos, fisicamente falando, uma nação que veio e somos todos filhos de Abraão. Jesus vai dizer num dos seus embates aqui em João, lá na frente, nós iremos estudar, que dessas pedras podem se levantar filhos de Abraão. Não é nesse sentido que ele estava falando. Não é por vontade humana. Não é um impulso procriativo do homem nesse nascimento. Não existe isso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por valores ou quaisquer qualidades humanas. Mas nascido de Deus. É por isso que ele vai dizer: mas da vontade de Deus e não dos homens. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, irmãos, não podemos nos tornar filhos de Deus por nossos próprios meios. Deus, somente Deus, pela sua palavra, pela sua vontade soberana, nos dá um poder, o poder de ser feito filho de Deus. Perceba que no versículo 12, ele vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
poder de ser feito. Vamos prestar atenção nessa expressão. Que poder é esse? É o mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo, fazendo Jesus ressuscitar entre os mortos. É o mesmo poder que nos tira da morte espiritual e nos dá vida, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o mesmo poder de Deus no Evangelho para a salvação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E a estes é dado este poder de serem feitos. Perceba que não é direito. Perceba que não é nada pessoal, é um poder vindo de Deus. E agora, uma outra expressão que eu queria comentar com os irmãos nessa noite, é que no grego, quando João escreveu, a palavra que nós traduzimos por filho, na verdade, traduzida do grego, essa palavra é criança. Crianças. Então, deu-lhes o poder de serem feitos crianças de Deus. Filhos como crianças. O termo enfatiza algo do interior, algo relacionado com a natureza. Evoca uma noção geral de regeneração. Mostra nossa total e irrestrita dependência de Deus. É como um filho pequeno. Uma coisa é o nosso irmão chamar o seu filho, hoje é meu filho. Outra coisa era chamar o Ismael de filho quando ele era pequenininho. É filho do mesmo jeito. Mas note a diferença da dependência. Note a diferença de como se trata um pai, trata uma criança e trata um filho adulto. E é esse termo que João diz aqui. Como criança, mostrando nossa total dependência deste Pai Celestial. Concluindo, meus amados irmãos, sem essas características, não podemos ser filhos de Deus. Sem essas 4 características, as pessoas são apenas criaturas, não filhos. Por isso, quando você ouvir alguém falar, eu sou filho de Deus, procure saber se essa pessoa tem pelo menos essas 4 características. Se ela realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Se ela realmente nasceu de novo. É esta a mensagem do Evangelho. É esta a mensagem que deve ser pregada. Deixe-me fazer 2 aplicações para nós nesta noite. Primeiro, irmãos, diante de tudo que nós vimos aqui, nós devemos tomar cuidado com a vida religiosa. Nem sempre uma vida religiosa ou uma religiosidade intensa implica necessariamente em ser filhos de Deus. Nós vimos aqui que muitos religiosos desprezaram a Jesus e ainda o fazem hoje. Segunda implicação, ou segunda aplicação, é que ser filho de Deus implica necessariamente em andar com Jesus. Logo, fazer a vontade de Deus, como Jesus fazia a vontade do Pai. A única forma que nós temos de fazer a vontade de Deus, nós somos pecadores, nós somos limitados. A única maneira de fazermos a vontade de Deus é somente na pessoa de Cristo. Por isso nós devemos estar em Cristo, andar com Cristo, crer em Cristo, reconhecer a Cristo, amar a Cristo, nascer de novo, receber a Cristo. Que Ele nos abençoe.